Ema, ema, ema. Cada um. Eu quero pensar com você hoje sobre a ema. A ema, você sabe que no Brasil ela é considerada a maior ave. E aí é muito interessante porque a ema, como ela é uma das maiores, ela pesa cerca de 25, 30 quilos, se eu não me engano, e tem assim um comprimento de mais ou menos uns 2 metros. Ela realmente é grande. E ela tem asas enormes. Agora, olha só que interessante. Ela, apesar de ter toda essa asa, ela não voa. Mas ela é uma grande corredora. Ela chega a correr 60 quilômetros por hora, se eu não me engano. E aí o que acontece? E como ela é uma grande... presta atenção, ela não voa, mas ela corre. E ela usa, na realidade, apesar das asas ser muito grande, mas ela usa para dar o equilíbrio, ainda mais quando ela vai virar. E ela tem umas características também muito interessantes, o que que acontece com a ema? Quando ela fica assustada, o que que ela faz? Ela levanta aquela plumagem e ela abaixa a cabeça, lá o pescoço, quando ela está assustada. Então, só que tem outro detalhe. A ema, ela é onívora. Olha, e aí que eu chego no ponto da ema. Com tudo isso, com essa grandeza, 2 pontos. Primeiro que ela é grande, tem asas, mas não voa. Olha, apesar de tudo isso, ela tem tanto potencial, não voa, porém ela compensa correndo. Só que o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que a ema é onívora. E onívoro, né, lembrando aí tudo que a gente já aprendeu, né, que o onívoro, ele é aquele que come de tudo que vem. Então a ema come tantas partes dos vegetais, mas ela come animais, come inseto, come animal morto, sabia disso? Ela come o morto, e inclusive ela come até pedra. E cita que ela come pedrinhas até para ajudar nessa digestão. Agora veja, olha que interessante. Ema come tudo que vem. Então eu quero dizer uma coisa para você eu falei de obesidade, mas para ter obesidade, tudo envolve aquilo que eu como. O que você tem comido? Como anda a sua ingestão? Então eu entro nesse processo, já que eu falei de obesidade intelectual, eu falo agora sobre ingestão e digestão. O que nós temos comido? Qual a sua ingestão? Qual é o seu cardápio? O que você tem se alimentado? Você, como a ema, você por acaso é ema, que está comendo de tudo que aparece pelo caminho? Ou você está selecionando a sua alimentação? Você é daquele que, olha aí, nesse tempo que estamos vivendo aí, a indústria do medo tem sido liberado. Quantas pessoas com medo? Olha, eu vou dizer para você, eu como psicóloga, quantas situações que chegam no consultório apavorados por tudo aquilo que ouviu. E aí vai se alimentar, porque como que eu me alimento intelectualmente? Qual é o alimento da alma? Porque a gente fica preocupado com o que alimenta no corpo, mas o que alimenta a minha mente, o que alimenta o meu coração? Tem sido esse alimento? Vai depender de tudo que eu vejo e escuto. O que você está expondo eu vou para a mesa comer o quê? Eu vou com os meus olhos, com os meus ouvidos, eu vou comer o quê? O que eu tenho ingerido? O que eu tenho exposto os meus olhos e os meus ouvidos? E aí, se eu vou comendo tudo que me vem, isso aí vai gerando aquela obesidade que eu falei no outro, porque saber não é fazer, eu já falei isso no outro. Aí eu vou pensando que eu estou tendo conteúdos bons, mas na realidade eu estou me expondo e comendo, ingerindo pelos olhos, pelos ouvidos, tudo, muitas vezes como a ema, tudo que aparece, inclusive coisas mortas. E aí, conforme as pessoas vão falando, se repete, tá aí, nessa era aí do fake news. Porque ouviu, não digere e já libera. Eu vou te falar uma coisa, já parou para pensar quanta coisa que tem vindo e você recebe? E isso gera o quê? Engano.
Aí penso lá na ema, com aquela asa imensa, mas não voa. Mas por quê? Hoje, trazendo para nós, quanto potencial que está aí, que acaba não sendo usado, travado por conta daquilo que eu ingeri. E é interessante porque, por exemplo, a gente vê os ditados populares. Os ditados fazem o quê? Sai repetindo coisas, né? E depois a gente parou para pensar, gente, eu nunca pensei nisso. As cantigas lá das infantis, que cantávamos coisas que de repente paramos para pensar, o que era isso? Tá aí os ditados populares, né? Batatinha quando nasce esparrama, e depois a gente viu que ela não esparrama, ela espalha a rama. Só que aí fomos ouvindo e comendo e sem parar para pensar, sem digerir. É interessante, quer ver uma coisa? Como que se fala que tudo que planta se colhe? Tá certo? Errado. Você já parou para pensar nisso? Que nem tudo que planta vai colher? Já parou para pensar que, por exemplo, tem a plantação de tâmaras, por exemplo, que vai plantar e vai colher, quem vai colher, ela vai dar o fruto 70 anos depois, se ela não for geneticamente modificada. Quantas situações que você está colhendo que nem foi você que plantou, alguém plantou e você está colhendo? Quantas situações que você planta e outro vai colher? E aí tem tantas possibilidades que nem tudo que eu planto, eu colho. Alguém, muitas vezes plantou e vem as pragas, vem as chuvas e acaba com a plantação. E quem disse que tudo que se planta colhe? Só que muitas vezes eu simplesmente estou ingerindo e soltando. Eu recebo, eu como isso e libero sem saber. E aí entra no segundo ponto, que é a digestão. Nós temos recebido tantas informações já mastigadas, sabe por quê? Porque não há interesse. Não há interesse que você pare e faça o processo de digestão. Porque na digestão, o que vai acontecer na digestão? É quando todo o meu organismo entra em ação, né? O sistema digestivo, ele vai entrar para tirar o que é bom, o que não for, ele vai jogar fora. Mas o que for bom, aí entra para o meu sistema. Agora, eu vou dizer para você quanta coisa que eu não paro para digerir e aí eu tenho repetido, assim que se formam os traumas. Falaram coisas sobre nós desde a infância e acolhemos isso, ingerimos e não digerimos. E hoje continuamos a repetir sem pensar. E aí o que tem acontecido? Isso muitas vezes tem travado na maneira de ser, de agir. E o detalhe, não para nisso. Começa a afetar quem eu sou, afeta a identidade. Não há interesse. Há um processo de... Quando eu estou dentro de um contexto de tanta manipulação, não há interesse que você pare para pensar e simplesmente vá repetindo. Você consuma tudo que vem pela frente, não é isso? Existem tantos processos psicológicos, manipulatórios, para que você simplesmente ingira, mas não faça o processo de gestão. E aí vai gerando essa obesidade. Então, a minha pergunta hoje é para você: quanto você tem digerido? Aquilo que você já parou, Gislaine, mas o que é isso na prática? O que vem para você, você para pensar? Porque se você não parar para analisar, você vai estar debaixo de engano e repetindo coisas que nem verdade é. E aí eu vou te falar um outro ponto ainda importante nisso. Eu falei de ingestão, falei de gestão e eu continuo falando da zona de conforto. Por quê? Isso exige trabalho. A lei de Newton, a primeira lei de Newton, ela fala da inércia. E a inércia, ela fala o seguinte, que quando o corpo está parado. Quando ele está em movimento, ele vai estar em movimento em linha, quando estiver numa velocidade constante e em linha retilínea. Agora, olha só que interessante, a minha pergunta é, você está como? Você está parado ou está em movimento? E o que acontece? O ponto de virada para que eu esteja saindo
de um estado de repouso para o movimento exige energia. Agora, olha só que interessante, como uma coisa encaixa a outra. Por quê? Porque aonde que está o encaixe? Porque quando eu saio da inércia, vai envolver uma energia. Quer ver uma coisa? O ônibus. Se você está no ônibus, o ônibus está no estado de repouso, e ele vai ligar, a tendência dos passageiros é vir para trás. E se ele está em movimento, na hora que ele vai parar, a tendência é ir para frente, por causa dessa lei. Agora, o que acontece? Por que a gente vai para trás? Por que para? Porque exige energia. Para sair de um estado para o outro exige energia. Agora, o que eu tenho de energia? Aquilo que eu consumi. O que você tem dentro de você vai te ajudar a se movimentar ou ficar parado. Nós precisamos pensar nisso, seriamente. Se você, Gislaine, eu preciso sair de um momento? Não, você não precisa nada, tá tudo certo, né? Como o Pablo Marçal, ele sempre diz, ó, cada um cuidando da sua vida, vai cuidar da sua vida. Sempre fala tem esse jargão lá, essa frase dele lá. Por quê? Porque na realidade você não precisa nada, cada um cuida. Ema. Aí eu entro aqui, né? Cada um com seus problemas. Cada um pode estar fazendo o que quer. Agora o ponto é o seguinte, é bom estar parado, sendo que você pode estar com tanta possibilidade. Se você tem asas e não voa, pelo menos corra. Quanto potencial que está aí, quanta possibilidade de virar, de fazer a virada. Agora, para isto, eu preciso ter um movimento. E o movimento, por que eu não tenho, Gislaine? E essa semana eu ouvi isso. Eu preciso sair da zona de conforto, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei que eu preciso emagrecer, eu já sei que eu preciso cuidar da minha saúde, eu já sei que eu preciso fazer isso. Por que eu não faço? Porque vai gastar energia. Você sair do estado que você está hoje, né, separado, para movimentar, vai exigir uma energia. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver o que eu estou consumindo para eu poder usar isso como energia e avançar. Você pode avançar? Lógico que pode. Nós fomos criados para isso. Deus nos criou para o domínio. Isso é a coisa mais bela. Saber que Deus não nos criou para estarmos, não como a ema, como a avestruz, enterrando o potencial, enterrando a cabeça. Não! Nós fomos criados para o domínio. Existe dentro do ser humano uma necessidade de dominar. Só que é o seguinte, se eu não dominar o que está em volta de mim, que são as coisas, os animais, se eu não dominar a mim mesma, eu vou querer dominar o outro. E é por isso que nós temos tantos problemas, pessoas querendo manipular os outros porque querem dominar o outro, porque ela não consegue dominar a si mesma. Hoje eu quero encerrar esse momento e lembrando a você, olha, no próximo, eu vou estar vou dar dicas mais práticas sobre a ação. Agora, entendemos isso, entendemos que não queremos essa obesidade, entendemos que nós vamos estar atentos agora ao que comemos, que digerimos, agora nós vamos para a ação no próximo vídeo. Eu quero te lançar um desafio hoje. O desafio é o seguinte, você vai prestar atenção, vamos fazer isso? Dois desafios. Primeiro, você vai essa semana prestar atenção no que você está ingerindo e vai pensar, peraí, eu quero ingerir isso? Escolha o que você está ingerindo. E segundo, depois que eu ingerir, é o processo de pensa sobre isso e não simplesmente repita do jeito que está. Ingerir o quê? Vem vídeos, vem tantas, esse vídeo mesmo. É hora de você digerir. O que realmente Gislaine está falando sobre isso? Como está a minha vida? Começa a observar em volta. Primeiro desafio. E o segundo quando acontecer, você vai passar essa semana dizendo, Ema, eu não sou uma Ema. Tá bom? Um grande abraço. Olha, dá o like aí e escreva no canal. Porque aí nós vamos estar cada vez mais próximos. E aí nós vamos fazer uma história bem bacana. Um grande abraço.